A gente tem visto um movimento de busca por prosperidade financeira muito forte. Eu quero te instigar a viver a prosperidade de acordo com valores cristãos, que nós podemos chamar aqui de prosperidade verdadeira, né? Que eu gosto desse nome, prosperidade com propósito, que é o propósito do canal. É importante que a gente quebre alguns conceitos. Uma preocupação que eu tenho, a gente tem visto um movimento de busca por prosperidade financeira muito forte, tanto em cursos quanto em vídeos, como se a prosperidade financeira fosse a definição de prosperidade. E não é. Ela é uma parte da prosperidade. Ela é, como eu costumo usar a metáfora da engrenagem, um dente da engrenagem, que é importante, mas que não é o único, que não é o essencial, o que sobressai em todos os aspectos. E a minha preocupação é que tem pessoas que estão começando a focar por pura necessidade, totalmente compreensível, na parte financeira, porém esquecendo de que a prosperidade financeira é apenas um dente da engrenagem e podendo estar ignorando todos os outros dentes da engrenagem e com isso ferindo algo que é essencial para nós e que constitui toda a nossa prosperidade, que é o integral, que é o conjunto completo da obra. Quando a gente olha para os valores cristãos, a gente sabe que Deus multiplica, que Deus é abundância. Ele multiplicou os pães, não multiplicou? Ele sempre cura, ele fez diversos milagres. Jesus, no caso, que é Deus, né? Mas Jesus fez diversos milagres, ou seja, ele está sempre dando algo para nós, abundantemente, ele dá muita graça para nós. E graça significa que não necessariamente nós mereçamos aquilo, porém, ele quer dar, porque é dele isso, é parte da misericórdia dele, do amor dele. Em paralelo a isso, nós temos as nossas limitações, e nós temos os nossos conceitos, por exemplo, de que nós precisamos nos esforçar para conseguir algo. Isso acaba nos bloqueando até para a graça de Deus, muitas vezes. A gente acha que não merece aquilo e a gente se fecha para a graça. Eu costumo dizer assim, que Deus, ele dá independente da nossa vontade. Se é graça, ele dá. Só que se a gente não tiver a capacidade de abrir os braços para receber a graça, essa graça, ela vai cair do céu? Vai, só que não vai cair para você, porque você vai estar de braços cruzados ou fechado para aquela graça. Então, a nossa ação não interfere na ação de Deus, ok? Porém, a nossa ação permite que a ação de Deus chegue até nós. Isso tudo me mostra que Deus é abundância. Que Ele quer que a gente tenha prosperidade financeira? Sim. Que a gente tenha prosperidade nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, que a gente tenha um emocional forte, que nós tenhamos saúde, tudo em abundância. Não só o financeiro, mas também o financeiro. Então, por um lado, o que eu vejo? Pela necessidade que nós temos do financeiro, tem se buscado mais conhecimento nessa área, o que é de grande valor, no meu ponto de vista. Muito importante. Mas eu também tenho visto, e a gente sabe que tem pessoas que acabam se aproveitando dessas situações. Eu tenho visto um movimento muito forte batendo em cima dessa tecla, como se aquilo fosse a salvação de tudo. E não é. A salvação de tudo a gente já sabe dos valores cristãos, que é Jesus. E Jesus, Deus, ele nos dá a graça financeira também, mas ele nos pede para fazer algo com isso. E tudo que Deus nos pede é para o nosso bem, para a nossa santificação, para a nossa conversão, para a nossa salvação. Ele nos pede para viver no amor, para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo, ou seja, as pessoas que estão próximas da gente, né? Até fisicamente. E para que a gente ame a nós mesmos, certo? E como que a gente manifesta esse amor para conosco, para com as outras pessoas, para com Deus?
através das nossas atitudes de ajuda com as outras pessoas e com nós mesmos. E claro que essa ajuda passa pelo financeiro. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa de uma moradia, a gente precisa de tantas coisas, né? Parece que cada vez a gente precisa de mais coisas, mas no fundo a gente não precisa de muito. Mas tanta gente precisa, às vezes não tem. E aí é onde entra a nossa parte financeira com propósito, com valor, de podermos ajudar as pessoas. Carol, isso significa que eu não posso fazer por mim? Claro que não, você pode fazer por você. Mas você tem que sempre ter uma análise de consciência, se perguntando se aquilo de alguma forma impede você de ser melhor. De ser melhor para Deus em primeiro lugar. Quando a gente faz isso entregando para Deus, Ele dá cada vez mais pra gente. Cada vez mais. Não porque a gente mereça, porque a gente está o quê? Recebendo. Eu já contei algumas vezes aqui a história do sorvete, né? Você que me acompanha direto, mas é que pra mim é muito claro quando a gente olha para essa história. Se você tem uma criança perto de você, de 2 aninhos, ela não tem muita coordenação aí de segurar grandes objetos de equilíbrio, principalmente, né, com um sorvete, por exemplo, que é mole em cima, né, que é mais pastoso. E o que acontece? Se essa criança quer um sorvete, ela chega na sorveteria, vê aquele cartaz com 3 bolas de sorvete empilhadas, sabe? Coisa típica de desenho animado. Ela vê e ela pede pro adulto que tá com ela. Ah, eu quero aquele sorvete ali, né? Falando aquela linguagem dela, bonitinha, de 2 anos. E o pai, ou o avó, a pessoa que tá com a criança, vai olhar e falar assim, certeza que vai deixar cair, né? Se eu der essas 3 bolas, vai cair. O pai, ele tem 2 opções. Tem alguns que vão pegar e vão dar o sorvete de 3 bolas. E vai deixar que caia. E vai ensinar para a criança com isso que ela não consegue segurar as 3 bolas. Mas ele dá, tem alguns que dão. Tem outros que vão falar assim, olha, filho, você não vai dar conta. Eu vou te dar uma bola, tá bom? E você vai aguentar tomar essa bola, vai ser suficiente. E vai dar uma bola e a criança vai ficar satisfeita. Talvez ela continue pedindo de 3, mas ela ainda não está pronta e nesse processo ela vai aprendendo. Então, nos 2 lados, o pai ou ele vai ensinar que não dá e não vai dar, ou ele vai dar e a criança vai perder aquilo. Com Deus é muito parecido. A gente às vezes quer algo que a gente não dá conta ainda. Ele já está dando um monte de coisa, a gente já está deixando cair, não está dando conta de segurar. Imagina se ele der algo maior. Então ele pode ou dar e a gente perde, e a gente se frustra e fala, também não quero mais, e desiste, tantas pessoas desistem, mas ele tá dando. Ou ele fala assim, calma, vou te dar na hora que você estiver pronto. Então corre aí com a tua parte, fica pronto, abre, segura isso que eu vou te dar. Não é por merecimento, você percebe? Deus é incrível nisso, né? Incrível. Mas, por que eu tô falando tudo isso pra você? Porque quando eu vejo essa onda de levar só pro lado financeiro, se a gente não pegar isso e trouxer para os valores cristãos, alguma coisa, alguém vai sair machucado, alguém vai sair perdendo nessa história. Mesmo que Deus queira dar abundância financeira, nós temos que saber o que fazer com isso. Não adianta ele dar o sorvete e a gente deixar cair, a gente desperdiçar. Não adianta ele querer dar e a gente não dá conta. Então a gente precisa dar conta disso. E como que a gente dá conta disso? Com o nosso esforço. Quando a gente se esforça em primeiro, aceitar essa abundância. Carol, agora eu tô entendendo por que às vezes a gente resiste à abundância, por que a gente tende a ir para uma mentalidade de escassez. Porque a gente acha, primeiro, que depende só de nós. Não depende só de nós, depende muito mais da graça de Deus, mas isso ele já dá. A nossa parte é se esforçar em saber que se não deu certo uma vez, é porque eu não estava pronto. É porque eu deixei cair, mas não é castigo, não é porque Deus não quer. Talvez, em alguns casos, pode ser livramento, sim. Eu persisti uma vez, persisti outra. E Deus está mandando sinais de que aquilo não vai dar certo agora, que eu tenho que mudar alguma coisa ainda, senão vai dar errado. Não é que ele não quer. Ele está mandando sinais, olha, presta atenção nisso. É igual quando uma criança vai atravessar a rua. Você vai deixar ela atravessar se ela não sabe? Não, você não vai, porque está colocando em risco a vida dela.
Espera que eu vou, espera para atravessar. Não é a hora. E você faz o que a pessoa esperar, a criança. A criança não entende, ela espera, mas é que a gente é adulto, né? A gente às vezes quer atravessar correndo, quer chegar do outro lado logo, tá vendo que do outro lado tá rolando uma festa, alguma coisa, você quer chegar na festa e tá vindo o carro. Deus não vai deixar você ir. Então, muitas vezes, quando ele nos previne de dar algo, não é que ele não quer dar, ele tá vendo algo perigoso para nós, que coloca em risco a nossa salvação até. E se ele vê isso, ele não vai deixar, ele tá prezando pela nossa vida. Então, a gente tem que confiar em Deus, ficar atento em tudo que ele está nos mostrando, em todos os sinais que ele mostra a todo tempo. Aceitar aquilo que a gente não entende e aceitar a abundância de Deus, principalmente, para que a gente fique de fato aberto para quando tudo chegar. E esse tudo não é só financeiro. É financeiro, é o que eu vou fazer com esse financeiro, é a ajuda que eu vou dar para o outro, é o como eu vou me ajudar. É uma engrenagem completa que a gente precisa aprender nesse caminho da prosperidade verdadeira, nessa prosperidade com propósito. E esse é o meu convite para você.